Noite, estou passando aqui para deixar a dica literária da semana, né? Então eu estou iniciando minha experiência na leitura do Zygmunt Bauman, que para quem não sabe é um dos maiores pensadores do século XX e também do XXI, né? Porque ele trouxe noções, conceitos importantíssimos para a pós-modernidade, como por exemplo a noção de tempos líquidos, que é precisamente o nome do livro que eu estou lendo, né? Vou até colocar aqui a capa para vocês, ele está no Kindle, né? E tá aqui, Tempos Líquidos, Zygmunt Bauman. Então Bauman ele nasceu em 1925, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra na Polônia, ele morreu em 2017, lá no Reino Unido, na cidade de Leeds, certo? Então, o Bauman, nesse livro, ele vai tratar muito da fragilidade das estruturas sociais nos tempos atuais. Ele diz que os tempos líquidos são caracterizados por essa efemeridade, ou seja, por esse caráter muito passageiro das estruturas que demoram muito pouco tempo para se desmancharem, muito pouco a ponto de ser menos do que aquele tempo que elas demoraram para se constituir, né? Então, Bauman traz esse conceito e nos coloca em posição de fragilidade, né? Ele questiona muitas vezes a estrutura da meritocracia. Quando se diz, por exemplo, que o sucesso, que o vencer na vida está a cargo do indivíduo, né? Pessoalmente, apenas ele pode fazer com que a vida dele seja um sucesso ou um fracasso. Isso é muito bonito na teoria, né? O sucesso depende de mim, né? Então eu vou correr atrás dele a todo custo. Mas ele diz que isso é uma coisa muito complexa. Então é cobrado do indivíduo que ele resolva problemas que são socialmente constituídos, como as desigualdades, a pobreza, a marginalização de certos grupos e por aí vai, né? Então, o Bauman até discute um pouco a questão dos refugiados, né? Que são muitas vezes vistos pelos países centrais como o lixo humano, né? Ele usa um termo muito forte para isso, certo, pessoal? Então, em poucas palavras, eu quis trazer para vocês como está sendo essa experiência com o Bauman. Eu nunca tinha lido, né, até agora o Bauman, senti-me na obrigação de fazer isso e trazer uma ideia para vocês, tá certo? Espero que vocês se inspirem a ler, porque é um pensador fundamental para os nossos tempos, né? Fundamental para o Brasil, por exemplo, tem muitas coisas do Bauman que nós estamos vendo no Brasil. A questão do capital do medo, por exemplo, a potencialização da insegurança como capital político, né? Então foi isso que pautou, por exemplo, as últimas eleições. E, por último, eu deixo aqui com vocês essa citação dele aqui que eu vou mostrar. Só um instante. O bem-estar de um lugar, qualquer que seja, nunca é inocente em relação à miséria de outro. Então, ele coloca essa relação de desigualdade que está presente no mundo contemporâneo, tá certo, pessoal? Então, investiguem, leiam um pouco mais sobre o Bauman, leiam as obras dele. Com certeza é um autor que é muito importante para os nossos tempos, tá certo? Então, um abraço para vocês e se cuidem.